Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da palavra do Senhor e hoje nós vamos fazer um estudo que vai trazer ânimo aos seus olhos. Hoje você vai ficar feliz, você vai se sentir agraciado por entender a fidelidade de Deus. Quando nos posicionamos, o Senhor responde. E hoje nós falaremos sobre a base bíblica de 1 Samuel no seu capítulo 7. E os versos falaremos aqui. Você lê na sua casa, você vai entender o contexto, mas você vai se surpreender. Porque o profeta Samuel, ele vai falar uma expressão que até hoje é dita em nossos dias. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Esse é o verso 13. Mas hoje nós vamos entender todo o contexto dessa palavra, essa expressão, Ebenezer. O que significa? Pedra de ajuda. E ela aparece na Bíblia 3 vezes. E isso foi exatamente quando o profeta ergue uma pedra. Queridos, há um significado muito maravilhoso, porque foi uma vitória esplêndida. Mas ela aparece 3 vezes com significados profundos. Hoje não falaremos sobre isso. Hoje você vai aprender mais sobre a fidelidade de Deus quando nos posicionamos. E hoje, com certeza, o seu coração será derramado pela palavra de Deus. E se você gostou até agora e ama as Escrituras Sagradas, queridos, esse é o canal. Se você ama e gosta de entender, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe. E, querido, se você puder, seja membro e ajude para que nós possamos levar a palavra de Deus muito mais longe. Dito isso, vem comigo. Comecei falando aqui de forma maravilhosa sobre a palavra de Deus, mas precisamos falar do contexto. O contexto que se encontra em 1 Samuel, no seu capítulo 7. Porque antes do profeta falar que o Senhor tinha ajudado até ali, muita coisa estava acontecendo. E é isso que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda por que nós chegamos ao momento em que o profeta vai não somente afirmar, ele vai trazer uma palavra que vai inundar os corações de todos os judeus. Bom, queridos, como estava acontecendo ali, Israel estava passando por tempos muito difíceis. Israel, ele estava sendo assolado pelos filisteus, oprimidos pelo inimigo. Eles estavam ali realmente com muitas dificuldades. E anos antes, até mesmo a Arca da Aliança tinha sido ali perdida, porque os filisteus tinham pegado. Queridos, sem a Arca da Aliança era como se praticamente houvesse ali uma grande derrota de Israel. Eles estavam realmente cabisbaixos, estavam realmente preocupados e com certeza, sabendo que a presença do Altíssimo não estava entre eles, porque era a presença da aliança que simbolizava ali a presença do Altíssimo, as coisas não iam bem. Mas, queridos, nós sabemos que anos depois acontece que a Arca da Aliança volta para onde ela sempre deveria estar. Mas o que acontece é que o próprio profeta ele começa a entender, mesmo que a arca tivesse sido devolvida e estivesse aonde deveria estar, que era na cidade de Kiriat Jearim, o povo ainda se sentia distante de Deus. O povo vivia num constante medo, temor. Eles não sentiam paz. Eles ficavam o tempo todo oprimidos. Então, queridos, o que vai acontecer nesse momento? Vai ocorrer uma grande convocação por parte de Samuel. Ele vai ali fazer o estado espiritual. Ele vai querer trazer ali o retorno da vida espiritual daqueles amados irmãos que estavam em tempos difíceis. Os filisteus eles não paravam. Mas o que acontece? O profeta ele entendeu que naquele momento o problema não era a falta da arca e nem a presença da arca, porque a arca estava entre eles. Mas então por que a confiança dos judeus, o coração do povo estava abalado? O que estava acontecendo para que eles não tivessem ali a sua vida agora restaurada? Para que eles pudessem lutar, para que eles pudessem viver? O que estava acontecendo no meio do arraial? O que eles não conseguiam identificar? Foi quando o profeta então entendeu que o povo não estava com seu coração perto de Deus. O coração estava distante. Mais do que isso,
eles estavam olhando para ídolos, eles estavam se prostituindo espiritualmente. E com isso, não tem como o Senhor manter a proteção, manter a sua graça, se não há um relacionamento genuíno do seu povo com Ele, sabendo que Ele é fiel para guardar, para proteger e principalmente para derramar as suas bênçãos. Então, queridos, o profeta então vai chamar e vai reunir o povo e vai ali clamar para que o povo volte ao arrependimento. Eles precisavam se arrepender dos seus maus caminhos, das suas más práticas. Eles precisavam voltar ao que eles eram antes, como eles agiam antes. Então, queridos, o pedido do profeta é que eles abandonassem os ídolos e voltassem o seu coração para o único e verdadeiro Deus. Pelo que, ouvindo a palavra do profeta, os judeus, eles sentiram em seu coração algo muito forte e eles se arrependem e eles confessam os seus maus caminhos, seus pecados, e eles decidem então se livrar de todos os falsos deuses. E eles então vão restaurar a sua adoração. Isso vai ser um marco muito importante, queridos. Essa virada de chave, onde eles vão abandonar os falsos deuses e o seu coração não vai mais adorar outros e eles não vão estar distantes do verdadeiro Deus, isso é um marco. O que acontece? Acontece que eles precisavam reconhecer a sua falha e voltar para o verdadeiro caminho. Queridos, mas tem uma coisa muito importante, além do arrependimento e além de voltar para o verdadeiro caminho. Eles precisavam colocar a sua fé em ação. E isso voltando-se completamente para o Senhor. E é isso que eu quero trazer como introdução também para vocês, queridos. Muitas pessoas precisam entender que se arrepender de um ato, de uma ação, ou até mesmo de você abandonar o Deus que você serve, isso é muito importante. Mas você precisa colocar sua fé em ação. Você precisa realmente se entregar ao seu Deus de forma sem reservas. Porque eles estavam sendo oprimidos pelo inimigo. Os filisteus não deixavam eles em paz. E eles agora estavam olhando que realmente eles precisavam se voltar para Deus, já que a presença do Altíssimo pela arca estava no arraial, mas tinha que colocar sua fé. Eles precisavam de algo mais. Então, vai ter uma oração e jejum em Mispa. Queridos, isso vai ser excepcional. E é por isso que eu estou dividindo esse estudo pausadamente para que você entenda. É incrível o que vai acontecer aqui agora. Pare tudo o que você está fazendo e entenda o que vai acontecer aqui. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. É a oportunidade. E compartilhe esse vídeo que com certeza vai ser bênção para muitas pessoas. Bom, queridos, para marcar, para deixar bem avivado que realmente esse compromisso estava renovado, Samuel vai reunir o povo em Mispa, onde eles vão jejuar e orar. Isso com uma demonstração de arrependimento dos seus pecados, das suas ações, para que eles pudessem recomeçar com Deus. E aí, queridos, isso daí foi um momento profundo de consagração. Foi um momento profundo de renovação espiritual que era necessário para o povo de Israel. No entanto, os filisteus ficaram sabendo que estava ocorrendo aquela reunião. E onde estava ocorrendo a reunião? Bom, eles viram então que isso era uma oportunidade para atacar Israel. E já que eles pareciam vulneráveis, porque eles estavam se reunindo não para se defender, mas para ficar ali em adoração e consagração, era o momento oportuno. Os filisteus não queriam dar uma brecha. Em toda oportunidade que eles poderiam chegar a atacar, eles aproveitavam. E esse era o momento, já que eles estavam reunindo-se em um lugar só para orar. Olha só que oportunidade. Mas veja que até na oportunidade do inimigo surge ali a graça e o poder do Altíssimo. Bom, queridos, é evidente que os israelitas, sabendo disso, eles ficaram com medo, ficaram temerosos. Todos ficaram com medo.
mesmo com a renovação da aliança com Deus, mesmo que eles estavam ali se renovando espiritualmente. E como eu disse aqui, precisavam exercitar a sua fé. Bom, eles ainda se lembraram, eles ainda avivaram nas suas mentes as derrotas que eles tiveram nas mãos dos filisteus. Então, eles vão para o profeta Samuel para pedir que ele intercedesse a Deus por eles, para que os protegesse e lhes desse a vitória. Ah, queridos, então, o que vai acontecer? O profeta, ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor e ele vai clamar a favor do povo de Deus. Bom, eu quero dar uma pausa aqui para que a gente possa falar pelo menos um pouquinho desse momento. Queridos, veja que nós estamos falando que essa situação que aconteceu com o povo de Deus acontece com todos nós até hoje. Quando nós queremos nos reaproximar de Deus, quando queremos renovar o nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor. E às vezes naquele momento nós estamos frágeis, porque estamos reconhecendo que estávamos errados, que não estávamos andando como o Senhor queria. E é nesse momento que abaixamos a guarda, às vezes por uma luta que está vindo contra nós. E você já deve identificar que na maioria das vezes que nós tentamos nos reerguer espiritualmente, sempre vem algo para tentar tirar a sua alegria. Era como se assim, agora que eu estou vindo para Deus, agora que eu estou me arrependendo, agora me vem uma situação dessa. Olha o que o povo estava passando. O povo estava ali para se reunir, para se consagrar, para se renovar espiritualmente, para se entregar de novo ao Mestre, ao Senhor dos Exércitos. E os filisteus ficam sabendo, e eles não perdem tempo. Os israelitas se apavoram, mas é impedido. Então o profeta Samuel vai fazer um sacrifício a favor deste povo. Queridos, enquanto o profeta orava, Deus deu uma força e uma forma poderosa e sobrenatural, um trovão intenso e assustador irrompeu no céu. Imagine, confundindo os filisteus e lançando para que eles ficassem em desordem, eles se desorganizaram. Eles olharam aquilo e se assustaram. E aí eles ficaram tão desorientados e apavorados que Israel conseguiu derrotá-los com facilidade. Ou seja, a intervenção de Deus fez com que a estratégia dos filisteus fosse derrotada através do momento de um pedido do profeta. Mesmo que eles se colocassem em fuga, os filisteus começaram a correr, tentaram escapar, mas a vitória era muito clara, cristalina do povo de Deus. E essa vitória não foi mérito próprio dos israelitas, mas foi a intervenção direta de Deus. Então, queridos, nesse contexto que eu estou contando para os amados aqui até esse momento, de uma vitória retumbante, acachapante, onde os filisteus estavam certos que eles iriam derrotar o povo de Deus, eles são confundidos pela ação direta de Deus. O Senhor faz um trovão irromper nos céus, iluminar de uma forma extraordinária, e eles começam a ficar desorientados. A estratégia some, eles começam a ficar apavorados e de repente os israelitas estão em cima deles, acabando com todos eles. Bom, após essa vitória milagrosa, poderosa, Samuel quis deixar um memorial para que o povo de Israel sempre se lembrasse daquele momento onde o Senhor interviu ao seu favor. E eu queria deixar aqui mais uma lição, que nós, ainda que não tenhamos que levantar altares em Betel, ainda que não tenhamos que fazer poços ou algo que possa simbolizar a ação e o favor de Deus, temos sempre que agradecer. E sim, temos que ter um memorial das grandes ações poderosas de Deus ao nosso favor. Temos que ser, sim, gratos. E fazendo isso, o profeta então pega uma pedra, coloca entre os locais de Mispa e Sem, e ele chama de Ebenezer.
e significa ali, como eu disse, pedra de ajuda. E aí ele faz uma declaração. Uma declaração não, ele faz uma afirmação. Até aqui o Senhor nos ajudou. Queridos, essa frase hoje é utilizada como algo que inspira, uma palavra incentivadora, mas ela não é somente isso. É uma palavra de certeza que todo aquele que larga os seus maus caminhos, todo aquele que se reaproxima de Deus, todo aquele que volta a ter um vínculo, um relacionamento íntimo com o Senhor e que principalmente entrega as suas lutas e batalhas a Deus, com certeza sempre vai ter a pedra de ajuda, sempre vai ter o Senhor ao seu favor. E é por isso que eu gostaria de trazer esse estudo aqui para, com certeza, trazer um vigor espiritual para você, trazer alegria ao seu coração, gozo à sua alma, para que você pudesse entender que, independente da circunstância que você se encontra hoje, nesse momento que você está vendo esse vídeo, o Senhor está te vendo. E se porventura, em algum momento da sua vida, se agora você se encontra distante, se o seu coração não está perto de Deus, se os seus caminhos estão longe dos princípios de Deus, se o seu pé hoje não está pisando nos caminhos do Senhor, esse é o momento de você voltar, de você se reunir com o Senhor, de você orar, de você jejuar, de você renovar o seu pacto, a sua aliança com Ele, e assim você entregar a sua vida e o seu futuro para que Ele cuide de você. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe que mais um dia você possa passar sem a intervenção gloriosa do Senhor. A paz de Deus.